Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que venceu o time do Cruz Azul do México por 2-1 e está garantido na semifinal da Copa Intercontinental. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre essa vitória do Flamengo e, logicamente, projetando, um caminho do Flamengo nessa Copa Intercontinental que terá pela frente agora o time do Pirâmides. Será que o Mengão vai conseguir vencer o Pirâmides e chegar até a final contra o time do PSG? Inclusive, o treinador do PSG já escolheu o time que ele deseja enfrentar na grande finalíssima, Flamengo ou Pirâmides? E vou falar para vocês, a resposta do cara simplesmente foi reta e direta. Você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. TV recebendo Carlos Eduardo Éboli e Rodrigo Coutinho e vamos falar de título, né? Não é isso? Tem taça, né? Derby das Américas. É isso. Tem taça, né? Assim, eu sou muito Abre espaço, né? Eu sou muito cri-cri com esse formato aí. Ainda bem que o Flamengo fez uma reforma lá recentemente, tem um museu, né? Aliás, é bonita a taça. Muito bonita a taça, né? Aí, marca registro. Mengão é campeão da Dorra toda. O apresentador vai ter que ler essa manchetinha, né? Tá bom, beleza. Arrascaeta brilha, Flamengo bate Cruz Azul e vai à semifinal. Aliás, depois... Do meia hora para o estado de São Paulo. E no El Sol de México, adeus e decepção. Cruz Azul achava que tinha, uma vantagem abismal sobre o Flamengo por ter jogado menos ao longo da temporada. Mas olha, esteve bem perto, né? O primeiro tempo do Cruz Azul foi muito bom. Foi bem melhor que o Flamengo, na minha opinião. O Flamengo demorou, né? Demorou a entender a partida. O Flamengo jogou fora da sua zona de conforto durante todo o primeiro tempo. Verdade. Né? Correndo para trás. Logicamente que o Cruz Azul assumiu alguns riscos nessa saída de bola, tanto é que entregou o primeiro gol para o Flamengo. Mas a prova de que o Cruz Azul esteve melhor no primeiro tempo foi que o Cruz Azul tomou o gol, entregou esse gol, mas não sentiu. Né? Seguiu na sua proposta, vencendo a primeira linha de marcação do Flamengo, fazendo o Flamengo correr para trás, obrigando o Flamengo a usar a bola longa. O Flamengo não gosta de usar a bola longa e se viu em vários momentos dando chutão para frente, buscando essa bola longa. O Flamengo tem muita dificuldade para trocar passes no meio de campo, dificuldade. E aí uma curiosidade até, achei uma declaração interessante do Felipe Luiz, que ele até ele nem valoriza tanto uma impressão que deu de um campo mais rápido, né? E que isso dificultou o time do Flamengo de encontrar ali o tempo das jogadas. Mas ele colocou muito na conta da bola. Uma bola lisa, que os jogadores tinham dificuldade de dominar, a bola escorregava nos pés dos jogadores. Eu nunca tinha ouvido isso, mas achei interessante. No pé do jogador do Cruz Azul, ela pegou direitinho. Ela pegou direitinho, né? Mas tudo bem, eu acho que é uma explicação técnica. Também deu uma paçoca ali pro Arrascaeta, né? Nossa, que paçoca, né? O cara ali, né, ajudou consideravelmente. Mas aí vem o mérito do Flamengo e a capacidade que esse elenco tem, né? De entregar soluções ao Felipe Luiz. Eu acho que as decisões do Felipe Luiz foram positivas, foram boas. Olha o gol aí no pulso do segundo tempo, ele mostrando a hora para todo mundo. Olha que horas são, olha que horas são. Melhor são os memes que estão fazendo disso, cara. Tem cada um maravilhoso. Mas a mudança do segundo tempo foi grande. E aí o domínio do segundo tempo foi do Flamengo. Aí o Flamengo jogou ideal, mais com a bola, conseguiu trocar passes, conseguiu empurrar o adversário para trás. Aí o segundo tempo, né, Coutinho, acho que foi um domínio grande do Flamengo, mereceu a vitória. Sim, mereceu. Poderia até ter feito um 3-1 ali, né? Aquele sufoquinho que passou na reta final do jogo com muita gente dentro da área do Flamengo, bola alçada o tempo todo, que até os zagueiros do Flamengo foram muito bem no sentido de bloquear a finalização, cortar cruzamento. Aí teve essa chance aí, por exemplo, do Luiz Araújo, acho que ele poderia ter servido o Bruno Henrique um pouquinho antes. Bruno Henrique também acha. Você viu a reação dele ali depois? Ficou revoltado. Tem uma outra jogada de uma cabeçada do Léo Ortiz, que não é um gol perdido, né? O cara tira em cima da linha. Na hora eu fiquei muito na dúvida se foi com o braço, com o ombro, enfim. Pegou bem no ombro mesmo. Bem no ombro mesmo. Mas deu muita impressão de braço, né? E tem uma outra ainda do Plata, sem goleiro, que ele bate mal de perna direita, né? Ele tentou o cruzamento quando poderia ter batido direto pro gol, né? Pois é, acho que caiu na perna ruim ali, não conseguiu ter tanta precisão. Essa jogada aí, o Plata, às vezes eu tenho dúvida qual é o pé bom, qual é o pé ruim, entendeu?
É meio misturado, é uma coisa meio confusa, sabe? Olha só. Né, não sei se ele tentou cruzar para o Bruno Henrique, se ele tentou a finalização e pegou mal na bola. Não, acho que ele tenta cruzar. Enfim. Mas acho que o jogo foi bem isso mesmo que você resumiu, Éboli. Para mim, tem duas coisas que são básicas da partida. Primeiro, o Cruz Azul é um time que tenta fazer a mesma coisa que o Flamengo faz com o adversário. Ter a bola, marcar saída de bola adversária e controlar o jogo dessa forma. E foi curioso isso, né? Esse duelo de ideias foi curioso. Bem curioso, né? Porque do mesmo jeito que você vê uma entregada dessa, e outras chegaram perto de acontecer, né? O goleiro ficou muito atrapalhado, acho que sobretudo com essa questão da bola também, errando alguns domínios, né? A bola... Esse goleiro não é o titular do Cruz Azul, é bom que se diga isso. O goleiro titular do Cruz Azul é o Kevin Miro, o colombiano, teve uma lesão recente, está fora. Esse Gudinho, o goleiro, ele é o reserva da equipe. Né, e teve também alguns erros ontem em recuada de bola, mas um time que é organizado para fazer o que fez com o Flamengo no primeiro tempo. Acho que o Flamengo se mexeu mal na primeira etapa, né? O que você faz quando tem um adversário que vai marcar a saída de bola? Ou você vai utilizar a ligação direta para explorar as costas da defesa adversária, porque vai ter espaço lá, e o Flamengo não conseguiu fazer isso bem. O Dita, zagueiro, camisa 4, zagueiro do Cruz Azul, foi muito bem nas coberturas, nas bolas em profundidade para o Bruno Henrique. Perdeu apenas uma jogada. Ou você vai aproximar jogadores de quem está com a bola com movimentos coordenados para você gerar a linha de passe e superar essa pressão. O Cruz Azul fez isso com o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não fez com o Cruz Azul no primeiro tempo e melhora na segunda etapa dentro disso. Por mais que a gente tenha falado do Plata ali, eu acho que a fase dele tecnicamente não é uma grande fase, mas ele melhora o time em relação a isso em comparação ao Samuel Lino. Desce mais o campo, né? Troca de lado, entra o Plata no intervalo, o Carrascal sai da direita para a esquerda, o Plata entra na direita. Então o Flamengo passa a ter dois jogadores de lado de campo que desciam o campo para serem mais uma opção de passe curto. E ao mesmo tempo, havia coordenação no seguinte: se eu sou o ponta, puxo o lateral adversário para me acompanhar até o campo de defesa do meu time, alguém tem que entrar em diagonal nas costas desse lateral, alguém tem que atacar esse espaço. E o Flamengo teve essa coordenação no segundo tempo. Tem um outro detalhe que eu acho que pesa bastante, que é o desgaste do Cruz Azul, né? Se a gente faz a relação do número de jogos do Flamengo na temporada e o número de jogos do Cruz Azul depois do período de férias que teve no meio do ano, a gente tem que fazer a relação do último jogo de cada time. O Flamengo jogou quarta-feira passada no Maracanã, viajou no sábado pela manhã. Cruz Azul jogou no sábado de noite, uma semifinal de Campeonato Mexicano, inclusive um jogo duríssimo contra o Tigres, e chegou ao Catar na madrugada de domingo para segunda. Então, esse time também se desgastou. E foi quase o mesmo time que atuou no final de semana do Campeonato Mexicano. O Nicolás Larcamão, técnico do Cruz Azul, porque ele só vai fazer a primeira mexida depois que o Flamengo faz o segundo gol. Ele demora bastante. E aí o Flamengo já tinha dominado totalmente o jogo. Você não acha que... Teve uma alteração que, para mim, foi mais uma vez importante, a entrada do Cebolinha. Também. Não é de hoje que a gente fala e observa que o Samuel Lino, ele começa os jogos e ele precisa sair de campo para o Flamengo ter um upgrade, né? Para ser bem claro, Éboli, Cebolinha vive uma fase melhor que o Samuel Lino. Merece ser titular. Exatamente. Eu entendo, assim, o Felipe Luiz, ele demora muito em alguns momentos, ele acredita no jogador, então ele vai insistindo com aquele jogador até o momento que chega um ponto que não dá mais. Eu não estou falando que o Samuel Lino não vai render. Eu acho que um próximo ano do Samuel Lino pode ser muito interessante. Ele é um belo jogador, tem tudo para se adaptar melhor e mostrar um resultado melhor, um desempenho melhor no ano que vem. Mas nessa reta final de ano, é tão evidente como o Cebolinha está pedindo passagem, é como se ele estivesse mandando um recado. E aí? Eu estou a fim de ficar, mas com essa minutagem que eu estou ganhando, é melhor ir para outro lugar, mas eu estou a fim de jogo. Que bom que o Flamengo tem um jogador num resgate técnico, porque o Cebolinha é um belo jogador, que teve um momento muito ruim na temporada, caiu de rendimento, né? E agora tem uma retomada que chama a atenção. Ele entrou mais uma vez e deu uma dinâmica de criação de jogada ao time do Flamengo. Ele começa a pegar a bola na esquerda, cortar para o meio e dar enfiada quebrando a linha de marcação do Cruz Azul. O Samuel Lino, ele domina a bola e toca para trás. Ele não arrisca. Ele está passando por um momento até de falta de confiança para fazer as jogadas. Então, assim, o Felipe Luiz, que é um cara inteligente, no meu entendimento, já deveria observar isso, por exemplo, para o próximo jogo já contra o Pirâmides. Para mim é injustificável
o Cebolinha não começar como titular. Acho que pode até ser justificável. É um dos problemas de rico que o Flamengo tem para administrar. Mas... Você, quando tem capacidade de investir em jogador, uma das coisas que o clube pode fazer, né? Ter, por exemplo, 2 titulares por posição. Né? 2 caras que, se entrarem em campo, vão manter o nível. Não é aquele reserva que, se ele entrar, claro que ele tem condição de jogar e tal, mas não vai ser a mesma coisa. Qual é o problema de rico que tem aí para administrar? O entusiasmo desse jogador. Ele topa o do que não está em campo. Ou os dois, né? Sei lá, vamos supor que Carrascal e Arrascaeta, por exemplo, estejam disputando uma posição do time. O Carrascal é ídolo do Flamengo. O Arrascaeta é ídolo do Flamengo. O Carrascal está chegando. Aí o Carrascal vai jogar bem menos do que o Arrascaeta. Vai ficar feliz no longo prazo? Eu estou dando um exemplo que não necessariamente está baseado no que eu acho que o Carrascal está sentindo agora. Porque até ele pode jogar em outras posições. O Carrascal já jogou em 3 posições. Exatamente. Hoje ele é um titular do time. E hoje virou titular do time. Até por ter essa versatilidade, ele oferece várias opções ao Felipe Luiz. Estou fazendo aqui um exercício de imaginação, na verdade. Imagina que mas a única... minutagem todos eles têm, boa. Pois inclusive. Então, mas dá aí... pra todo mundo jogar. Até o Cebolinha. Sim. Então, só que ele não... Então, mas o Cebolinha não é a primeira opção e talvez não tenha todos os minutos que ele quer. Esse é um problema que o treinador do clube rico tem que administrar. Mas se você, quando coloca o cara, o time melhora, não está na hora de você inverter, trocar... quem é o reserva de luxo se transformar por um momento em titular e o titular virar a reserva de luxo? Porque eu acho que todos os jogadores, Barreto, compreendem essa briga por posição em alto nível. Eu não vejo nenhum jogador do Flamengo que está no banco ou que fica... Olha, muito pelo contrário. E isso se mostra nos números do Flamengo. O Flamengo faz mais gol no segundo tempo, quando faz alterações, do que no primeiro tempo. Então, é um time que tem... O elenco oferece essa opção ao treinador. Mas... E ele vai muito de acordo com o adversário, características do adversário. Só que eu acho que nesse caso, nessa briga por posição pelo lado esquerdo, onde você tem, de fato, o Samuel Lino e o Cebolinha, que gostam muito mais de jogar por aquele setor, eu acho que o momento mostra um desnível de entrega. O Cebolinha está entregando mais. Se ele está entregando mais, para mim é mais aceitável, mais lógico você começar os jogos com Cebolinha. E até para passar um recado para o Samuel Lino de que, olha, vamos lá, melhora mais um pouquinho para você retomar essa condição. Mas e se o Felipe Luiz estiver pensando em outra lógica, na lógica do time e não da disputa entre 2 jogadores? Eu acho que tem a ver com isso. O Samuel Lino tem uma característica melhor para começar o jogo, que o Cebolinha se entra com o adversário cansado, causa um impacto maior, sei lá. Sim. Eu acho que tem a ver. Eu não estou dizendo que é isso, não. Estou levantando possibilidades aqui. Sim. Eu acho que tem a ver com isso, sim. Ele se apoia muito em questões táticas. Às vezes a gente tende a olhar para um duelo entre 2 jogadores e pensar assim, esse está melhor, né? O momento do Cebolinha é melhor do que o momento do Samuel Lino. Tecnicamente não resta dúvida. Mas será que é porque o Samuel Lino começa e o Cebolinha já entra com o adversário que ele ajudou a cansar? Pode ser. E assim, a observação que eu faço é uma observação construtiva de boa, porque os resultados mostram que o Felipe Luiz ele acerta muito mais do que erra. E o Samuel fez um bom jogo contra o Ceará, né? Que foi o jogo do título brasileiro do Flamengo. Ele até, na metade do primeiro tempo, tinha começado a errar. Naquele instante faz o gol e depois ganha mais confiança. Isso tem muito a ver com essa questão do arriscar mais, né? Quando a gente olha os 2 em campo hoje, para mim tem uma diferença muito nítida naquilo que cada um consegue fazer. Eu vejo o Samuel Lino com uma contribuição maior na parte defensiva. Isso, para mim, não tem nem questionamento em relação ao Everton Cebolinha. Leitura para subir marcação, qual é o jogador que ele tem que acompanhar. Quando o time tem que marcar mais atrás, a dobra com o lateral. Acho que ele consegue ter uma noção melhor em relação ao Cebolinha para isso. Mas, como você falou, ofensivamente, quando a gente olha e o ponta esquerda do Flamengo quase sempre joga muito aberto, e o time depende dessa jogada. Que esse cara receba de frente para o adversário e conduza na direção da área ou para a linha de fundo, tente um drible, uma tabela, um passe em profundidade, como foi ontem para o Arrascaeta, quando há espaço nas costas da defesa para isso, um cruzamento, uma finalização. E nesse ponto, e aí fica difícil da gente decifrar o porquê, o Cebolinha tem feito mais do que o Samuel Lino. Pode ser uma questão de confiança momentânea, né, de ímpeto, agressividade? Pode ser, mas também pode ser o que o Barreto levantou.
de você pegar um adversário mais desgastado e te proporcionar mais espaço para você fazer isso, mais condições para você fazer isso. E né? se for isso tudo que eu estou falando aqui, também não quer dizer que o Cebolinha vai aceitar isso com a maior naturalidade. Ele pode dizer assim, professor, eu entendo tudo isso, mas eu quero ser titular. Eu gostaria de vê-lo iniciando o jogo. Eu gostaria de ver. Eu acho que os jogadores eles entregam coisas diferentes, mas que acabam contribuindo para um jogo coletivo também diferente. Por exemplo, o Cebolinha ele é um parceiro maior para o Arrascaeta na construção de jogadas do que o Samuel Lino. O Samuel Lino puxa muito o jogo para o lado do campo. O Cebolinha consegue fazer mais uma diagonal e solta mais o Arrascaeta para pisar mais dentro da área, como inclusive foi a jogada do segundo gol. Uma outra questão pelo lado direito. Ontem, o Carrascal estava socorrendo pouco o Varela pela direita na marcação. E a entrada do Plata já deu uma consistência maior nesse recuo. E o Varela mais também. O Plata é um cavalo de físico, né? Assim, então ele faz aí o lado direito todo, né? E o Varela precisa, né? E o Varela precisa. E ontem... A marcação... O Flamengo, com essas alterações, ele encontrou um equilíbrio maior para encaixar o jogo contra o Cruz Azul. O Plata fazendo mais o corredor todo e o Cebolinha fazendo uma diagonal, soltando mais o Arrascaeta. E assim, a gente está falando aqui, falamos de 4 jogadores que não são de lado de campo, né? Porque o Plata joga em várias posições, o Carrascal também. Mas Everton, Cebolinha e Samuel Lino mais especificamente de lado de campo. A gente falou de 4 caras aqui que fizeram essa função ontem de características diferentes. E a gente não falou do Luiz Araújo, que ainda entrou no... É verdade. Ou seja, olha a quantidade de opções que o Flamengo tem, né? E entrou na do Arrascaeta. Na do Arrascaeta. Entrou por dentro. E assim, essa... Feliz é o Felipe Luiz que tem tudo isso, né? E acho que esse debate é muito saudável de ter, porque o futebol, ele é assim, né? A gente precisa entender o que o jogo pede, o que a equipe precisa naquele momento ali. Acho que no jogo de ontem isso foi muito bem aplicado. Acho que ele agiu rápido. Ele entendeu que o Samuel não estava bem no jogo. Precisava de um cara mais agudo, mais agressivo ali pelo lado esquerdo. Assim como pelo lado direito, vocês citaram bem, o Plata ajuda mais o Varela em relação ao Carrascal. Não que o Carrascal não se dedique, não é isso. Inclusive o lance do gol, uma jogada que ele rouba no campo de defesa, mas ele hesita para tirar, o cara vem e rebate com ele, a bola sobra pro lateral fazer o gol. Mas ontem, especificamente pelo lado direito de defesa do Flamengo, o Cruz Azul estava acumulando muitos jogadores ali, né? Tinha um meio-campista, Carlos Rodrigues, número 19. Estava toda hora saindo do meio, vindo para aquele lado. O zagueiro que entregou lá pro Arrascaeta no gol, na verdade não é zagueiro, é lateral esquerda. A posição de origem dele é lateral esquerda. Então, ele estava passando também. Então, o Flamengo estava se vendo constantemente em inferioridade naquele setor. Você precisa de caras que marquem mais forte. Quando você tem esse cenário, além do Pulgar ajudar um pouquinho mais, o Plata, como vocês falaram muito bem, auxiliou defensivamente. E agora, assim, não tem jogo fácil não, cara. A galera fica nessa de... não, mas é o Flamengo. Ok, o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Cruz Azul, é melhor do que o Pirâmide. Só vai ser um jogo difícil de novo no sábado. O histórico recente tem provado do mundo de clubes, né? Os times hoje são extremamente competitivos. Todo mundo tem muita informação, jogadores internacionais. A gente viu na Copa do Mundo de Clubes, né, os brasileiros fazendo frente com forças europeias. É o mantra do Felipe Luiz, né? É muito difícil ganhar um jogo. Não é isso. Isso é verdade. Não é para valorizar. O cara não está se autovalorizando, não. Ele está falando a realidade. A gente viu, na prática, a gente viu isso. A gente ele tenta fazer gestão de expectativa, né? A gente viu o clube brasileiro ter dificuldade na Copa do Mundo contra o clube dos Estados Unidos, da África do Sul. Né? E viu os europeus terem dificuldade com os brasileiros. O Palmeiras teve dificuldade com o Al-Ahly no Mundial. E o Pirâmides, que é o adversário do Flamengo no sábado, ele é o principal concorrente do Al-Ahly internamente desde que foi fundado no futebol egípcio. Então, cara, não tem essa não. Esse é um jogo físico, Agora, eu não vou usar muito mais a questão do desgaste do Flamengo, porque ontem, e aí veio da boca do treinador, né? O Felipe Luiz falou, olha, não vou usar o desgaste porque estamos no nosso melhor momento físico. Então, assim, eu já não uso mais isso, porque essa é uma avaliação que vem de dentro do Felipe Luiz. Então, vou ficar agora só com a análise técnica, não vou mais considerar o desgaste físico. Eu, inclusive, acho que ontem o Flamengo não teve problema físico no jogo. Não teve. Acho que o Flamengo ontem foi um time que, quando foi dominado, não foi pela parte física. Não. Foi uma questão de encaixe. Dá a impressão de que o Flamengo correu melhor, mais no segundo tempo, é que ele correu melhor no segundo tempo. É porque constantemente... Ele encaixou o jogo dele. Exatamente. Aí tudo fica mais fácil. Constantemente, eu tentando analisar os jogos, né, acompanhando as partidas,
A gente muitas vezes pode ser seduzido por esse erro, né? Mas também os caras não correm. Estão assistindo jogar, não querem... Quantas vezes a gente já não ouviu ou a gente já reproduziu esse tipo de discurso porque não conseguiu encontrar no jogo uma observação que nos convencesse, nos fizesse chegar à conclusão do que está acontecendo dentro de campo. Ontem, no intervalo, até um amigo torcedor do Flamengo me mandou isso. Pô, o time está assistindo o Cruz Azul jogar. Eu não respondi, obviamente, no meio do jogo. Depois eu falei com ele, falei, cara, não é assistir jogar. E não está conseguindo. Não está conseguindo, né? Não tem ninguém deixando de correr. Ou agora, que time, né? Mole. Que time na América do Sul, ou até no continente todo da América, tem essa condição, né? De botar no segundo tempo Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, Saúl e De La Cruz, né? Aliás, o Larcamón ontem falou sobre isso, achei muito legal a entrevista do Larcamón, em que ele coloca o Felipe Luiz como, olha, um futuro técnico de mercado europeu. E falou, olha, o Flamengo saiu de uma condição de clube muito popular, né, para um clube com um projeto internacional, com a capacidade de contratar jogadores, eu gostei do termo que ele usou, jogadores de uma hierarquia no cenário internacional que é difícil de competir, e realmente foram melhores no segundo tempo. É isso, olha só os jogadores que o Flamengo colocou em campo no segundo tempo para mudar a história. A maioria dos técnicos aqui no Brasil... Eles fazem alterações, queimam as 5 alterações por questões físicas e rezando para o cara que entra em campo fazer alguma coisa diferente. O Felipe Luiz tem quase certeza que o cara que vai entrar em campo no segundo tempo vai melhorar a equipe, vai executar aquilo que ele quer de mudança de rumo na partida. Eu acho que isso, inclusive, influenciou muito naquilo que eu citei da demora para o Larcamón mexer no Cruz Azul, porque até os jogadores que entraram, o Faravelli que entrou é bom jogador, jogou vários anos aqui no Independente Del Valle. E assim, não é necessariamente um reserva, ele reveza ali com o Carlos Rodrigues no meio campo. Tem outro jogador que entrou chamado Omar Campos, eu vi esse jogador jogar na Seleção Olímpica do México, muito bom jogador também. Mas o restante não é do nível de quem estava em campo. Então, provavelmente ele olhou assim e falou, cara, eu vou com esses caras até eles não aguentarem mais, porque tecnicamente é o que eu tenho de melhor. Ou o que eu tenho de mais hierarquia, né? Para usar essa palavra que os países de língua hispânica usam muito. É o reserva que a maioria tem. O reserva que vai baixar um pouquinho o seu nível de jogo. Vai te dar só mais perna, né? É lógico. Não sei se vocês repararam ontem, mas essa questão da hierarquia, que eu acho interessante. E ela aparece muito nos jogos internacionais, né? A gente viu isso quando o Flamengo disputou a Copa do Mundo. Ontem o trio de arbitragem era um trio europeu. Os caras falavam com o Jorginho, Alexandro. É esse respeito, né? Que o Flamengo já entra em campo com essa coisa, junto ali. O Saúl, quando foi entrar, também bateu o maior papo. O maior papo, entendeu? Os caras, eles. Aí quando o trio de arbitragem. Não é que o trio vai favorecer, vai beneficiar. Mas fica uma coisa mais... É um trabalho, pô. Sabe? Ali é um trabalho. Se você já tem muito jogo desse cara, entendeu? Se eu chegar num ambiente de trabalho, né? A gente já trabalhou várias vezes juntos. Tem pessoas que eu nunca vi na vida e tem vocês. Com quem que eu vou falar? Vou falar com vocês. Ninguém tá combinando nada ali. Não existe isso. É uma questão de relações que você... E o Jorginho bateu pra caramba. Jorginho, o Alexandre também não perdeu uma viagem. Os dois bateram, demoraram pra tomar cartão. Aliás, esse foi um recurso que o Flamengo teve no jogo de ontem, que foi bastante utilizado quando o time foi dominado. Tem suspensão? Eu fiquei pensando nisso ontem. Zero porque tudo. Com a ideia de que cada jogo é um campeonato... Zero. Você não pode... Só se for expulso, né? Só se for expulso. Mas você não pode ter acúmulo de cartão. Principalmente o Paris Saint-Germain, ele só chega para uma partida. Porque então você tem que igualar. O expulso é suspenso da próxima competição internacional. Isso, exatamente. Mas os cartões zeram. A cada etapa eles vão zerando. Só servem para o jogo. O Felipe Luiz tem um trechinho aqui da entrevista coletiva e, na sequência, o Rossi também falou na coletiva, né? E tem os jogadores na zona mista, a gente pode fazer um pacotão rubro-negro aqui. Nosso time sofreu muito porque os dois times, tanto o nosso como o do Cruz Azul, são times que estão acostumados a jogar e propor e defender com a bola no pé. A gente pôs no segundo tempo alguns ajustes internos, táticos, a equipe se sentiu melhor, jogou melhor e a partir daí nos encontramos no terreno onde nós nos sentimos confortáveis, né? Então dominamos o jogo, chegamos mais fácil na área do adversário, fizemos eles correrem atrás da bola. Isso facilitou todo o processo no segundo tempo, conseguimos o gol de forma merecida, tivemos outras chances
E me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre. Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição, e uma vitória que eu dou muito valor. Quando você não está acostumado a jogar em campos assim, tem vezes que demoramos em nos acostumar pouco no ritmo da bola, a bola muito lisa também, muito rápida, difícil mesmo para segurar, para jogar. Escorrega o campo também, um campo bom, campo top. Então é isso, eu acho que o Cruz Azul fez um grande jogo, um grande time, bem treinado também. Nos dificultou um pouco no primeiro tempo, que eles conseguiram ter a posse da bola, a gente correu um pouco atrás da bola, mas a gente, eu acho que no segundo tempo conseguimos controlar mais o jogo, achamos também os espaços também para conseguir jogar, e isso nos deu a possibilidade de fazer mais um gol, uma bola a profundidade que num bate-rebate a bola acaba entrando no gol. Agora comemorar por esse título aqui que a gente conseguiu, o Derby das Américas. Agora temos a Copa Challenge pela frente e é isso, agora é descansar e começar a preparar o próximo jogo da melhor maneira. Falar sobre o Arrasca é fácil, né? O cara tá num ano maravilhoso, num momento mágico da carreira dele, e a gente só tem que agradecer. E eu até brinquei com ele que até quando ele não quer fazer o gol, a bola volta nele. Então o momento é sensacional, ele tem que aproveitar e a gente tem que aproveitar, mas é um jogador muito diferenciado, com uma qualidade absurda, entendimento de jogo, inteligência. Então acredito eu que é só palavras de elogio e a gente tem que realmente desfrutar. Eu estou desfrutando de poder jogar com jogadores de tanta qualidade e que se colocam realmente à disposição do grupo, e ele merece tudo isso que está acontecendo, tanto ele como todos os outros jogadores que estão colocando realmente o Flamengo em primeiro lugar, e as coisas acabam vindo na sua direção. Então é mérito de todo mundo, tudo isso que está acontecendo. Só sei que estou muito feliz porque atingimos o objetivo que era o mais importante, era ganhar o jogo independentemente de quem fizesse o gol. E a partir da manhã a gente já vai começar a pensar no próximo rival, estudar como eles jogam. Certeza que vai ser um jogo muito difícil. Cada time tem suas características, seus jogadores, são jogadores diferentes também. Certeza que esse é um time que se dedica muito dedicado, muito trabalhador, batalhador. E estamos no fim de uma temporada com grandes conquistas e ainda lutando por um sonho que é ser campeões do mundo. Objetivo atingido, e a gente pode acreditar no Arrascaeta quando ele diz que, independentemente de quem faz o gol, porque no segundo ele quis dar a bola para o Bruno Henrique. Ele quis, a bola volta, ele dá o... Agora, a primeira, né? A segunda tem um ângulo que ele mostra que ele tenta mesmo jogar na direção do gol, né? A segunda está de cara pro gol, ele dá o tapa. Agora, a declaração do Rossi crítica, mais uma crítica aos gramados no Brasil, né? A gente está novamente nessa discussão aí, né? Que quando a gente não está acostumado a jogar num gramado como esse, quer dizer, bom. É isso. E olha que melhorou recentemente. Né? A gente demorou a se adaptar a um gramado bom como esse. E olha que melhorou. Se a gente pegar o último Campeonato Brasileiro, Castelão e Fonte Nova basicamente foram os campos ruins assim, que a gente viu em momentos diferentes do campeonato. Maracanã melhorou. O campo do Mirassol, que jogou a primeira vez. Com a sequência de jogos. Mas, assim, em comparação ao que era 2 anos atrás, está bem melhor. E é um gramado... Campo do Corinthians, excepcional. Internacional, excepcional. O Mirassol, que jogou pela primeira vez a Série A. Juventude. Excepcional. Juventude é a mesma coisa. Na Série A, né? Então, a coisa está melhorando. Mas, realmente, isso pode parecer até uma frescura, né? Pode parecer que é uma coisa assim, uma aleatoriedade do futebol, mas não é não, cara. Quando tanta gente fala, os caras estão dentro de campo, a gente tem que respeitar o opinião. Claro. A gente tem que evoluir essa discussão. Sair da picuinha entre clubes e entender a necessidade de você ter qualidade dos gramados, né? Tendo boa qualidade de gramado, tendo realmente uma padronização que a gente nunca conseguiu e não sei se vai conseguir, não precisa recorrer à grama sintética, né? Teve outra coisa ontem com a qual o Flamengo não está acostumado, né? Arquibancada vazia. Aí essa... Era bem previsível assim, isso vamos aí, falar né? a verdade, Barreto. É uma competição caça-níquel da FIFA, né? Tem a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, aí vem o Intercontinental no Catar. Só vai quem mora lá ou quem mora próximo. É um país caríssimo para você ir fazer turismo, visitar.
Para sair daqui, então, só para quem tem muito dinheiro, né? Esse ano já teve Copa do Mundo, né? Já teve Copa do Mundo de clubes. Copa do Mundo. Né? Então, assim... O Flamengo se deslocou para a linha, que não foi um deslocamento barato. É claro que esportivamente... Mesmo o torcedor que tem dinheiro e que quer acompanhar o Flamengo já gastou esse ano. Não, 20 mangos. Quando o clube tá... Pra ir pra lá, 20 quilos de picanha. Olha só. E o que você vai gastar lá, porque é um país caríssimo, né? É um país caríssimo, não é... O custo de vida lá é muito alto. Não dá. Claro que assim, quando você está na competição, você não vai disputar de qualquer jeito. Você vai lá para ganhar. Né? A camisa do clube que você está representando. Mas assim, você falou uma frase no início do programa que eu me identifico muito e falei várias vezes aqui semana passada. O Flamengo tem que jogar essa competição de forma leve. O ano do Flamengo é Brasileirão e Libertadores. O Flamengo ganhou as duas competições. Além do Carioca, é claro, pelo investimento maior, você tem que vencer. Fez um bom papel na Copa do Mundo de Clubes, apesar de ter caído nas oitavas, mas caiu pro Bayern, cara, que pra mim é o melhor time do mundo hoje. É o que joga o melhor futebol do mundo hoje. E essa competição é pra você ir, claro, fazer um bom papel, representar bem o clube, mas não há nenhuma obrigação de você ganhar, dar espetáculo, dar show, não. Os jogadores estão desgastados, o clube já jogou mais de 70 jogos no ano, vai lá cumprir o seu papel bem. Não tem nenhuma neurose como havia aqui em outras competições. Tudo que a gente falar não vai sensibilizar a FIFA. Como disse o Coutinho, é um campeonato pré-pago, né, para atender, dar entretenimento aos filhos do Sheik no período de férias. Então é isso aí. Então vamos pegar uns times bacanas e vamos trazer entretenimento aqui. E vai ser para essa galerinha. E vai ser para essa galerinha mesmo. Eu acho que o jogo final do dia 17, por ter o apelo internacional da marca Paris Saint-Germain, e até porque o Paris Saint-Germain joga em casa, né? Não podemos esquecer disso, ele joga em casa. O que aumenta a pressão em cima do Paris Saint-Germain. Não vai ter lá de time reserva, e é um clube do Catar, né? O Emir tá de olho lá, ó, vai botar time titular, né? Então, eu acho que tem um apelo natural do time internacional, da marca internacional. O europeu carrega público ao estádio. Então, provavelmente teremos o estádio lotado para o dia 17. Mas nesses jogos que antecedem, fica um cenário estranho, feio, para quem diz que é o Campeonato Mundial. Mas o Campeonato Mundial foi no meio do ano. Mas é o que a FIFA determina, quando ela faz esse campeonato pré-pago, já garantido aí com dinheiro no bolso. Nós fomos perguntar ao Gato Mestre quantas vezes o Flamengo jogou diante de 7 mil pessoas ou menos. Está aí, ó. Nesta temporada, nunca teve menos do que isso. Não, teve. No Campeonato Carioca lá. Mas aí era o time sub-20, né? Sub-20. Com alguns jogadores profissionais que não seriam utilizados. E, bom, esse jogo do Batistão, aí eu não vou me lembrar mais de quem eu mando. Normalmente o mando, quando vai pro Nordeste, é do... o Flamengo teve um que é do Madureira, o último ali é do Madureira, ó, em Campina Grande. No Amigão, né? Isso. O do Batistão, não lembro se o mando era do Flamengo. Era do Flamengo ali, Foi ó. O Flamengo o que levou do pra... Flamengo tá primeiro. Bom, claro, tá na ordem. Isso. Né? 2 vezes, então, como mandante. No Batistão e no Castelão, os Jogos do Nordeste esse ano, eu lembro que a gente falou isso, né? O Flamengo tentou cobrar ingressos muito caros. Sim. E com um time que não era o principal. Com um time que não era o principal, não deu certo. Então, 3 mil, 4 mil, 3 mil. E aí, na Copa Intercontinental, esse público de 7.108, pelo Brasileirão, só um jogo contra o Bragantino fora de casa. E lembrando o seguinte, a taxa de ocupação, para mim, é muito importante para a gente falar. Porque o estádio do Bragantino, por exemplo... Ele estava cheio esse dia. Tinha 7.537 pessoas. Porque a capacidade dele é baixa. Né? Então, assim, se a gente for pegar taxa de ocupação, certamente ontem foi menor do Flamengo nessa temporada. O estádio cabia próximo de 50 mil pessoas. 40 e tantas mil. Então... Cícero de Souza Marques tem capacidade para 12 mil torcedores. Aí você mas é aquele negócio. reduz a cota ali da divisão entre as torcidas. Quando você vende o jogo, são jogos vendidos. Você não se preocupa com bilheteria. Você já tem a renda. Você já tem a renda garantida. É igual esse jogo de ontem, na verdade. Isso. É a mesma lógica dos jogos do Nordeste. É o jogo pré-pago. Mas não deixa de ser um cenário melancólico, né? Você Lógico vê ali numa competição que ela tem mesmo a pretensão de ser grande. Né? O que deu um efeito até diferente, que o estádio é todo rubro-negro, né? Se ela tem a pretensão de ser grande... O Eric Faria falou sobre isso ontem no Seleção. Ela tem que mudar de lugar. Só que ela não vai mudar de lugar. Porque a gente sabe que essa competição existe. Sabe qual seria o melhor modelo? É uma competição caça-níquel para a FIFA. Então, e esse modelo foi pensado pela FIFA. O jogo ser na casa de um dos dois. Seria? Sabe? Você faz um sorteio e o jogo é um jogo único na casa de um dos dois.
Nesse ano, o Derby das Américas vai ser na casa do vencedor da CONCACAF. No ano que vem vai ser na casa do vencedor da Libertadores. É isso, é você levar o jogo ao público realmente interessado. O último Intercontinental que o Flamengo disputou foi no Marrocos, 2023. 2022, na verdade, mas que foi disputado em 23. No início do ano. E a questão de público foi muito diferente. Por quê? Porque você está num país, o Marrocos ama futebol, né? Torcedores são fanáticos, então eles vão frequentar o estádio, além de ser um país mais acessível para você viajar, para quem vem da América, então, para quem vem da Europa, é do lado, né? Faz quase com a fronteira, faz uma fronteira marítima ali com. Mas em 2019, eu acho que tem muito a ver também com a proximidade dos jogos, né? Também, que dificulta o planejamento financeiro. Em 2019, também em Doha, num outro estádio, a ocupação foi boa. Teve um deslocamento grande de torcedores do Flamengo, mas era um outro momento também de empolgação, né? Mostramos, então, trechos das entrevistas do Flamengo e temos uma que já foi citada aqui, do Larcamon, falando sobre o potencial do adversário que ele... Mira, creo que a Flamengo en México lo vemos como lo ven en todo el mundo. Creo que Flamengo hace unos años cambió de ser un equipo popular y de muy reconocido para pasar a ser un proyecto muy consistente, con una inversión muy fuerte, trayendo jugadores de muchísima jerarquía, pero con un criterio muy elevado en cuanto al perfil de contratación y el armado y diseño del plantel, sumado a que hoy también tiene un grandísimo entrenador que, si bien está en su primer proceso, se nota que es uno de esos futuros entrenadores de la élite del fútbol mundial. Y bueno, creo que, vuelvo a repetirte, todo eso lo hace hegemónico de la manera que lo viene siendo. Es el campeón de Libertadores con autoridad en un desarrollo que terminó 1-0, pero fue muy dominante en el desarrollo del partido. El Brasileirao lo gana con un par de fechas de anticipación y bueno, indudablemente que es el fiel reflejo de un equipo y de una institución, de un club que está con un proyecto muy consistente a todo nivel. O Larcamon, que viu o Flamengo de perto, né, quando trabalhou aqui no Cruzeiro, e está repercutindo muito entre os torcedores do Flamengo também, uma entrevista do Luiz Henrique, que foi para um jornalista brasileiro da TNT, que fazia a transmissão ontem, né? Isso, foi depois do PSG Atlético de Bilbao. Isso, em que ele dizia que o preferido para enfrentar na final da Intercontinental certamente não é o Flamengo. E aí o torcedor do Flamengo se sentiu... Grandão! Aí, ó. Prefiro o Pirâmides, está aí, ó. Foi bem direto nessa declaração. Sincerão. Ele geralmente é assim, cara. Ele raramente dá declarações protocolares. O Luiz Henrique geralmente sai da linha um pouquinho. E aí o torcedor do Flamengo se sentiu, né? De bola eu acho cheia. Um confronto bem interessante de a gente acompanhar se ele acontecer, né? Paris Saint-Germain e Flamengo. Paris Saint-Germain e Pirâmides, nem tanto. Não, Pirâmides não. Eu confesso que, assim, se eu ver esse jogo, será por obrigação profissional. Exatamente. PSG e Pirâmides. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora, né, vai ter aí um tempo de descanso e também de preparação para o próximo jogo, o próximo confronto na Copa Intercontinental. O Flamengo venceu o time do Cruz Azul do México por 2-1. Agora o Felipe Luiz vai preparar o seu time para o confronto contra o time do Pirâmides, jogo que vai acontecer no próximo sábado. Se o Mengão vencer o Pirâmides, estará garantido na grande finalíssima da Copa Intercontinental contra o time do Luiz Henrique, contra o time do Paris Saint-Germain. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês aqui do nosso Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!